Eu tinha um sonho, que depois virou pesadelo, que era o seguinte: meu sonho era ser piloto de avião comercial. Na minha turma de pilotos, só para vocês terem uma noção, eu tirei o brevet com 17 anos de idade. Poucas pessoas na minha época tiraram o brevet com 17 anos de idade. Meus pais souberam que eu ia ser piloto, eu tinha 16. Gostoso da aviação, a gente vivia aquela maluquice toda, e tinha fatos gozados que aconteceram comigo. Eu tinha eu solei com o avião com 7 horas de voo. E quando você sola, você começa a ficar meio abusado, né? Então, eu descobria, quando eu voava com o instrutor, eu não podia fazer nada, mas sem o instrutor era tranquilo fazer aquilo. Lá na região onde eu voava, é Praia Grande, tem muitos rios. Então, a gente via aquele monte de pescadores lá, naqueles barquinhos, aquelas canoinhas pequenas, eles com a linha na água, e lá embaixo a gente sabia que era um silêncio incrível, né? Então, você via, contornava eles sem eles saber, e vinha por trás deles, e vinha com o motor em marcha lenta, vinha e você vinha perdendo altura, de forma que você chegasse assim, quando chegasse perto do pescador, você estaria uns 3 metros de altura dele no máximo. Aí você dava o motor e saía que não... quanto pescador eu joguei na água, gente, você não tem ideia. Março de 1968. Meu pai me chamou, falou: filho, você quer seguir sua carreira, tudo bem, só que eu acho que você precisa trabalhar. Lógico, prontamente atendi. Eu não tinha lugar no escritório dele em São Paulo, em Santos, e vim para São Paulo. Aí preciso de alguém em São Paulo que tome conta, que olhe, e lá vim eu para São Paulo. Aluguei um apartamento junto com um amigo ali próximo da Praça Trianon, e não tinha garagem. Um garoto de classe média, né, já tinha meu carrinho, e eu guardava meu carro na garagem do Conjunto Nacional, que é um estacionamento amplo, tem até hoje lá, tem uma rampa grande que você desce pela Padre João Manuel. E daí foi. Comecei a trabalhar. Eu estava trabalhando em São Paulo há 18 dias, né, porque o 19º foi o dia 19 de março, que eu guardei meu carro no Conjunto Nacional, tipo 1h da manhã, guardei o carro lá no fundo, e subi pela rampa. Acontece que na Padre João Manuel e no Conjunto Nacional, em 1968, existia o consulado americano dentro do Conjunto Nacional. E o consulado americano tinha uma seção que chamava-se United States Information Service. Era um serviço de informações sobre os Estados Unidos. Era uma biblioteca grande que ficava para a rua. Eu subi a rampa, e quando se acabava a rampa tinha uma coluna, e nesta coluna, em seguida, já começava a vitrine de vidro da biblioteca do consulado, e como era 1h da manhã, estava fechada a porta de aço, que era toda tipo de grade. Quando eu virei, olhei, eu vi que estava saindo uma fumacinha entre a porta de correr e a vitrine de vidro. E olhei, tive assim a questão de quantos metros, de quantos centímetros, 70, 60 centímetros, para olhar o que era. Era um cano, umas 4 polegadas mais ou menos, com papelão em cima, de papel craft, e fechado com fita isolante. E era um cano mais ou menos dessa altura. E de dentro saiu um furinho, saiu uma fumaça. Aquilo me pareceu na hora que fosse um transformador desses luminosos que ficam como lá tinha isso. Eu, como conhecia o guarda, eu falei: bem, vai pegar fogo nisso aí, esse negócio está dando curto-circuito. E virei as costas. Se eu disser para vocês que eu escutei a bomba, não escutei nada. Eu virei as costas e só me lembro de ter acordado no chão, todo arrebentado.
Bem, 64 é um momento de enorme tensão na vida política brasileira. Provavelmente nós tivemos dois grandes momentos de tensão. 30, a Aliança Liberal e depois a Revolução de 30 e os acontecimentos de 63 e 64, especialmente. O Jango já tinha tomado posse numa situação muito difícil no final de 61, após a renúncia do Jânio Quadros. O Jango toma posse depois de uma longa resistência de quase 3 semanas, etc. Assume no regime parlamentar, muda para um regime presidencialista em janeiro e toda a ação do Jango ela é muito marcada por uma hostilidade em relação ao Congresso Nacional. O Jango sempre teve muita dificuldade de tratar com as forças democráticas. É bom lembrar que ele tinha perdido eleições, ganhas inclusive, para o Congresso em 54, quando tentou ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, 3 meses após o suicídio de Getúlio Vargas, que era quase que impossível alguém perder a eleição, e ele perdeu, né? No Rio Grande do Sul, ele perdeu a eleição para vice-presidente, se nós fosse só ver os votos do Rio Grande do Sul, perdeu em 60 também. Portanto, era um candidato que tinha uma fragilidade política, ele não era um candidato vitorioso, ele foi eleito vice-presidente em 60, uma eleição também muito disputada, mas acabou que tinha vários candidatos, na época se eleger de forma separada, mas quando chega aquela conjuntura de 63, o Jango está muito claro que ele quer permanecer, ele quer ser candidato à eleição presidencial em 65, e para ser candidato precisava mudar a Constituição. Então ele tem uma relação de hostilidade com o Congresso Nacional. E isso se demonstra de várias formas. Quando ele tenta antecipar o plebiscito e consegue, em 63, ele faz um cerco ao Congresso em setembro de 62, uma pressão muito grande, e depois o estado de sítio em outubro de 63, quando ele pressiona o Congresso Nacional, chega a mandar uma proposta para o estado de sítio e acaba retirando do Congresso. Quer dizer, portanto, ele tinha uma relação de muita tensão com o Congresso Nacional. Ele colocava de forma muito explícita que não conseguia conviver com as forças democráticas do Congresso. Eu tenho a impressão que, com a atitude dos militares de não tornar legal o Partido Comunista, ou não permitir a sua existência, embora ele soubesse da existência, perseguisse, e o Partido Comunista, que em qualquer fase do processo político, em qualquer país da democracia ou em ditadura, sobrevive. Mas, de todo modo, isso permitiu com que uma ala das esquerdas partisse para a luta armada, a que estava mais sequiosa pelo comando do poder, porque eles tinham como certo que ia entrar ou o Brizola, ou o Arraes. O Jango também criou gosto pela parada e queria ficar. E o Jango se conformaria em ser uma espécie de títere de Prestes. Essa era, digamos, a efervescência, o bolo político dos anos 63. Que você tinha várias propostas de golpe de Estado na época, nós tínhamos. Não era só a direita que queria dar o golpe de Estado. A grande questão naquele período são os vários golpes de Estado construídos pela direita. Não havia um só, tinham várias propostas de golpes de Estado que a direita construiu ao longo daquele período, assim como a esquerda também tinha suas propostas golpistas, tanto do Partido Comunista, que era uma, do Brizola, que era outra, do Jango, provavelmente associado ao Partido Comunista. Então, você tem diversas propostas golpistas. É difícil dizer que o golpe da direita foi uma espécie de contragolpe a um possível golpe de esquerda. Entre a direita golpista e a esquerda golpista, havia também perspectivas democráticas naquela conjuntura. Eu acho que esses foram os grandes derrotados. O golpe da direita não foi contra a esquerda, assim como o golpe da esquerda não seria contra a direita. Os golpes da direita e da esquerda eram contra os setores democráticos que defendiam uma saída, que era uma saída complicada, nós vimos uma crise política, e uma saída no campo democrático, no campo político, que poderia ter levado o Brasil, em 64, a um patamar de desenvolvimento político e econômico que deixaria o Brasil em uma posição muito distinta do que acabou ocorrendo. Os grupos de esquerda que entraram em conflito com a ditadura militar, principalmente que optaram pela luta armada ou por assaltos a banco, ou a guerrilha no Araguaia, eram grupos ligados a organizações, geralmente da tradição stalinista. Não é? Essa tradição stalinista é uma tradição que diz que a ditadura boa é aquela que vai abrir as portas do futuro para toda a humanidade.
Ela não é uma tradição democrática, evidentemente. A leitura que a esquerda, uma certa esquerda, fez em 64 e de uma certa direita, era como se tivéssemos somente duas alternativas, ou o golpe militar ou a Revolução Socialista. Não é verdade. Você tem, por exemplo, as tentativas feitas pelo Francisco Santiago Dantas, desesperadas na crise de fevereiro e março de 64, buscando construir um grande bloco reformista. E isso era uma solução que daria um salto de qualidade na democracia brasileira extremamente importante. Quer dizer, havia a possibilidade. Esse arco estava sendo construído. E esse arco é que era reformista, que colocava as necessidades de romper o que se dizia à época, os pontos de estrangulamento da economia brasileira, fazer as reformas sociais, as reformas políticas necessárias. Quem não queria fazer essas reformas? Era a direita que vai dar o golpe e era a esquerda. Porque é bom lembrar, e eu insisto isso, escrevi no meu livro, o Jango, em momento algum, teve a proposta de reforma. Ele somente apresenta seus programas de reforma na mensagem presidencial enviada ao Congresso Nacional no dia 15 de março, era um domingo, de 1964. É ali que nós temos um esboço do que o João Goulart defendia como reformas, mas sequer encaminhou essas reformas que estavam na mensagem presidencial como projetos de lei. Tanto que o comício do dia 13, que foi uma sexta-feira, 2 dias antes, ele assina leis que são absolutamente inconstitucionais ao decreto da reforma agrária, que era inconstitucional e era um absurdo, e havia um decreto sobre aluguéis, que era um outro verdadeiro absurdo, que é muito importante que as pessoas tenham possibilidade de lê-lo, que era um decreto, por exemplo, que determinava o valor do aluguel. Se o apartamento tinha 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, se tinha uma cozinha, se tinha 1 banheiro, 2 banheiros, era um verdadeiro absurdo, assinado pelo Abelardo Jurema, ministro da Justiça, que era uma pessoa absolutamente incapaz por exercício daquela função, assim como o presidente da República, que não tinha a mínima ideia do que assinava. Então, na hora que vai falar dos aluguéis, vai querer encampar refinarias, em seguida, vai querer fazer um decreto da reforma agrária, são todas medidas absolutamente inconstitucionais, e ele sabia que elas não tinham valor legal, ao invés de encaminhá-las, por exemplo, com um projeto de lei. Mas para encaminhar com um projeto de lei, o Jango teria de negociar no Congresso Nacional, e isso não era com ele queria a saída do impasse, porque ele tinha um projeto pessoal. Qual era o projeto pessoal do João Goulart? Era criar um impasse que levasse à reeleição em 1965 dele. Qual era o projeto pessoal do Brizola? O Brizola não podia ser candidato a presidente. Por que não podia? A Constituição proibia. Cunhado não podia ser candidato. E aí tem o slogan, era cunhado não é parente, Brizola para presidente. Era o slogan da época tal. Então o Brizola joga no impasse que a saída do impasse era alterar a Constituição de forma autoritária e para resolver o problema pessoal dele. Agora, você tem, portanto, esses adversários do lado do centro-esquerda. Você tem os adversários da direita, que sempre foram inimigas da democracia, desde a chegada do Pedro Álvares Cabral. Nunca conseguiram conviver com a democracia no Brasil. Agora, você tem um centro que tem relações com a direita e relações com a esquerda, que naquele momento estava construindo uma proposta que daria esse salto adiante. Logo em seguida chegou polícia, chegou um monte de curiosos, não, o que foi? Eles colocaram a bomba, foi a bomba, aí quando começaram a falar bomba, aí que a gente não começou a entender mais nada. Aí chegou a polícia, tomou todas as informações minhas, do companheiro que estava do lado também, nos colocaram numa ambulância e fomos para a ambulância. E eu muito preocupado com o meu primo, porque eu fui no chão da ambulância, numa maca no chão da ambulância, e ele foi em cima, e eu olhava para a perna dele, eu vi o osso e aquele sangue escorrendo e a carne, eu falei, caramba, o Edmundo está muito mal. Estava preocupado mesmo com ele, eu achava que eu só tinha quebrado a perna, porque eu não sentia uma dor, eu não sentia nada. E aí veio o fato gozado dessa história, hoje, né? É gozado, mas na época foi muito preocupante. Nos retiraram da ambulância, o hospital mais próximo era o Hospital das Clínicas, graças a Deus, porque era um hospital próximo de todo o recurso possível. Nos levaram para a enfermaria e eu lembro claramente que o enfermeiro perguntou a um médico que era um japonês. Ele falou assim, doutor, qual dos dois vai primeiro para a sala de cirurgia? Aí o médico olhou para o outro e olhou para mim e falou assim, apontou para mim e falou, vai esse aqui que está pior. Quando ele falou, vai esse aqui que foi aí que eu já não lembro de mais nada. Eu apaguei e falei, bem, eu estou só guardando a alma do outro, porque eu já devo ter ido. Se ele está desse jeito, eu estou achando que ele vai morrer,
imagina como é que eu estava, né? É bom lembrar que o AI-5 é no dia 13 de dezembro. Não teve nenhuma manifestação no Brasil contra o AI-5, de rua, nenhuma. Ou no dia 13, ou no dia 14, ou no dia 15 de dezembro. Não aconteceu nada, nada. Alguém vai dizer que o domínio do presidente Costa e Silva era tão grande à época que impediu qualquer manifestação no Brasil? Não é verdade, não aconteceu absolutamente nada. Havia um certo cansaço em relação àquelas manifestações de 68. É bom lembrar que enquanto no Rio de Janeiro havia a passeata dos 100 mil, que é a última grande manifestação democrática em 68, no mesmo dia da passeata dos 100 mil do Rio de Janeiro, teve o atentado terrorista no 2º Exército aqui em São Paulo, quando morreu um jovem que estava servindo exército, tal, que estava na guarita, é um atentado terrorista tal. Ali acho que um bom sinal. Enquanto no Rio se falava ainda na questão democrática, o povo no poder, por liberdades, contra a censura, aqui em São Paulo, grupelhos de luta armada, que na verdade faziam o jogo da extrema-direita do exército, no fundo, historicamente, acabaram fazendo isso, estavam fazendo aquele atentado terrorista, ou seja, no mesmo dia que ocorreu aquela enorme manifestação no Rio de Janeiro. Ou seja, há uma enorme distância entre grupos de luta armada e população. A luta armada é uma forma utilizada historicamente, muitas vezes, diante de regimes autoritários, diante de ditaduras. A questão moral de saber se ela é válida tem uma resposta moral, que não é minha, mas é do Ocidente, vem dos iluministas, né? Vem de Locke, vem da ideia do direito à resistência por todos os meios diante de regimes opressivos. Então, essa resposta moral já foi dada. Haveria ainda uma discussão política sobre isso. Normalmente, a luta armada, principalmente nas formas, né, da guerrilha, tende a fazer com que a repressão dos estados autoritários recaia principalmente não sobre os guerrilheiros, mas sobre a população que está no seu entorno e que não tem os meios que os guerrilheiros têm de se proteger das medidas do Estado. Então, do ponto de vista político, as vítimas principais, na maioria dos casos de ação guerrilheira, não são os guerrilheiros, são a população. Isso é uma construção política historiográfica de que o golpe militar é que impossibilitou qualquer espaço para a democracia, portanto, a partir dali surgiu guerrilha. Por que não? O movimento guerrilheiro. Antes de 64, você já tem perspectiva, movimentos guerrilheiros. As ligas camponesas tinham 7 campos de treinamento guerrilheiro e que acabaram sendo descobertos. Foi um grande escândalo à época tal. Ou seja, as ligas camponesas, através do seu braço armado, havia um movimento revolucionário Tiradentes, já colocava a questão de que o caminho não era a via eleitoral, mas era pela guerrilha, tal qual tinha ocorrido recentemente em Cuba. Segundo, o PCdoB manda quadros para Pequim nas vésperas do golpe, no mês de março de 64, eles mandam o primeiro grupo guerrilheiro para treinar na China e tal. Portanto, o PCdoB já tinha abandonado dia muito qualquer perspectiva no campo democrático, na verdade tinha sido recém-criado, o PCdoB nasceu em 62, mas apostava na solução armada, portanto, no conflito armado. E você tem tendências em outros pequenos grupelhos de esquerda, que depois vão se articular de forma um pouco distinta após 64, já colocando a questão de que a revolução ela se daria pela via armada, portanto não se colocava qualquer perspectiva da via eleitoral. Então, e entre 64 a 68, portanto, entre o golpe militar e o ato adicional número 5, você tem uma série de grupamentos de esquerda, e nós vivíamos ainda nesse período, não uma ditadura plena. É bom lembrar que durante 64 e 68 você tem imprensa alternativa, você tem teatro de protesto, os festivais de música, você tem um conjunto no campo cultural, cinema, etc., de contestação ao regime militar. Ainda você tem um período relativamente de liberdades e tal. Mesmo assim, você tem grupamentos de esquerda que estão apostando e já fazendo atentados terroristas em pleno período de 64 e 68. Portanto, não considero correto dizer que a luta armada nasceu após o dia 13 de dezembro de 68, ou seja, após o AI-5, como se não tivesse qualquer espaço para a luta política, portanto, só restavam as armas. Isso não é correto. Isso é uma construção feita a posteriori para justificar
uma luta contra a ditadura que acabou jogando água no moinho da ditadura, que fez com que ela aumentasse a repressão política, impedisse qualquer espaço para as liberdades e levando a uma contradição entre uma extrema esquerda e contra uma ditadura de extrema direita. E os militares, a meu ver, embora não tivesse sido conduzidos, eles foram muito a menos com a esquerda brasileira. Eles permitiram que a esquerda brasileira entrasse nas universidades, na imprensa, nos colégios, nas igrejas, nos seminários. Veja, a esquerda não teve o menor pudor em se aproximar da ditadura. Primeiro, no ato da criação da Embrafilme, toda a cúpula do cinema novo era contra. Compreendeu? Barreto, Glauber Rocha, tal, viviam em desacordo e esculhambando a ideia, o projeto, a proposta da Embrafilme. Mas depois, com a visão, porque quem criou isso, curiosamente, o lado econômico, o mecanismo econômico de tudo isso, foi o Roberto Campos. O Roberto Campos, que era casado que era cunhado de um cineasta chamado Flávio Tambellino, botou Flávio Tambellino para dirigir o INC e criou uma lei que retinha recursos da rebaixa do filme estrangeiro, e a esquerda começou a entrar nesse dinheiro. Aquele filme do Joaquim Pedro Macunaíma é feito em cima desse dinheiro. Esse filme é dos anos 70, mas ele é feito um pouco antes. Ele é engrenado um pouco antes em cima dessa lei. Então, quando a esquerda viu que esse negócio tinha dinheiro bom, barato e de graça, ela começou a aceitar a Embrafilme e, ao mesmo tempo, fazer pressão para melhor ser aquionada, ao ponto de tomar conta dela, a Embrafilme. Então, eles enganaram os militares e os militares deixaram-se enganar, porque como a ditadura brasileira, que é tida também como dita branda, tinha todo um comunismo internacional pressionando, denunciando, tornando ela um alvo de suas acusações, como a esquerda sabe fazer, porque a esquerda é um movimento internacional. A esquerda, você pensa que o cara está fazendo aqui uma coisa, não, ele está ligado a um processo geral, atuando na Grécia, atuando na ONU, atuando na Venezuela, atuando na França, atuando nos órgãos mais, nas universidades. Então, o que é que ocorre? Este pessoal da Revolução, o general Golbery, criou uma estratégia que ele chamava da panela de pressão. Ele dialogou com as esquerdas no sentido de afrouxar as críticas e entregou a Embrafilme essa gente. Curioso que a esquerda brasileira anistiou o Estado Novo. Ele está anistiado historicamente e politicamente também. Quando se fala de Estado Novo, se você diz que teve repressão, automaticamente alguém diz assim, mas teve CLT, teve Companhia Siderúrgica lá de Volta Redonda, teve a Declaração do Brasil, declarou guerra em 1942 às potências do eixo, teve os sindicatos, em suma, se anistiou a repressão do Estado Novo, que foi muito pior em termos de repressão do que a ditadura militar e que foi muito mais longa no tempo do que o Estado Novo. É bom lembrar que o Estado Novo é de 1937 a 1945. Eu queria que alguém desse o exemplo de 37 a 45 num jornal da imprensa alternativa, que um filme tenha sido crítico, que uma peça de teatro, que uma música, que um livro, qualquer manifestação crítica, não teve nada durante a ditadura do Estado Novo. E a repressão mais bárbara possível, inclusive com a deportação de estrangeiros presos no Brasil, alguns que acabaram morrendo em campo de concentração. É bom lembrar, isso não significa, evidentemente, dourar a ditadura militar, nada disso. Mas na ditadura militar nós tivemos imprensa alternativa, vale lembrar, são muitos casos, Opinião, Movimento, Pasquim. Tivemos música, os músicos, muitos voltaram e ficaram no Brasil e tinham circuitos alternativos, como o chamado circuito universitário. O papel da Embrafilme, a expansão do ensino público universitário, né, a criação das universidades federais. Então, o caso eu evidentemente não estou defendendo, longe disso, o regime militar, mas é necessária uma análise histórica ponderada, inclusive com
comparando com o Estado Novo. Foram 8 dias tentando recuperar a perna, mas a circulação dilacerou toda. Então, eu fui obrigado a... Via meus pais preocupados e não me contavam o que era, o que está acontecendo? Até que eu chamei o médico e falei, seus pais não querem deixar amputar a perna, mas se você ficar um dia mais com a perna, você vai gangrenar isso aí tudo. E vai estar correndo risco de vida já. Aí chamei, uma coisa que me ajudou muito na época, que eu conhecia um cantor famoso, que todo mundo conhece, que é o Roberto Carlos, que eu ia nos shows dele, lá dentro, no camarim, via, sabe, se o Roberto Carlos pode ter, por que eu não posso ter uma perna mecânica? E aí eu autorizei a cortar, e foi o que salvou minha vida, mas mesmo assim ainda fiquei 90 dias no hospital. Eu nunca vi ninguém ter qualquer gesto de simpatia em relação aos atos terroristas. O que havia simpatia eu não entendia muito bem. No começo ainda de 68, tal, eu estava lá com 12, 13 anos, lia até os jornais na época, lia o Jornal da Tarde e tal. Eu identificava lá, claro, com as coisas de liberdade, e as pessoas falavam das passeatas estudantis lá em Santo André. Como Santo André faz parte da ABC, próximo a São Paulo, se falava naquilo, né? E as pessoas falavam, olha, está tendo manifestação, olha, está tendo isso, está tendo aquilo. Agora, eu não vi ninguém fazer qualquer mostra de simpatia em relação aos grupos terroristas. Quando eu uso a expressão grupo terrorista, é necessário esclarecer o seguinte. Alguém vai dizer assim, mas é a ditadura que usa a expressão terrorista. Não é verdade. Basta ler o livro Imagens da Revolução, tem documentos ali de grupos que falam que os atentados foram terroristas, grupos de esquerda. E aqueles atentados você não pode falar em campo democrático, falar que você está fazendo luta política, colocando bomba em aeroporto, assassinando pessoas pelas ruas, assaltando bancos, matando guarda de banco. Isso, que eu saiba, não é luta democrática. O guarda de banco não é um burguês, o inimigo da Revolução Socialista. E outra coisa importante ressaltar, em momento algum esses grupos de luta armada colocaram qualquer questão democrática, no sentido das liberdades democráticas. O que esses grupos colocavam era a ditadura do proletariado, ou seja, era se contrapor a uma ditadura impondo outra. Uma era a ditadura do grande capital, a nossa, diriam eles, dos grupos de luta armada, é a ditadura do proletariado. E nós sabemos o que significou a ditadura do proletariado na União Soviética, na Europa Oriental, né? Nós temos amplos conhecimentos disso. No caso das ações de terrorismo, que é uma figura diferente da guerrilha, né? É mais pronunciada essa disparidade entre a posição do terrorista, normalmente uma posição bastante protegida da repressão, e a posição da população que ele diz representar, né? De cujos interesses ele diz representar. Então, acho que nós podemos e devemos fazer a crítica de todas as formas de luta que não envolvem a ideia de uma luta política generalizada, de uma luta política ligada à opinião pública, ligada à população que é vítima de um regime autoritário. Isso não quer dizer que não exista uma justificação moral para toda a resistência a regimes de força. Que o Brasil conseguiu salvar disso. Conseguiu salvar da ditadura militar e, graças a Deus, também conseguiu salvar desses grupos. Eu imagino um desses grupos tomando o poder. Eu, por exemplo, não poderia estar falando agora, né? Porque eu estaria certamente sendo um paredão tal, ou em qualquer coisa semelhante, já que esses grupos de luta armada nunca conviveram com a diferença. Não só da diferença desses grupos com os outros, como dentro deles. Vários que quiseram romper foram justiçados, hein? É bom lembrar que teve justiçamento de membros da LN, né, de outros grupamentos que acabaram sendo mortos. Portanto, isso não significa, ao dizer que esses grupos tinham essa situação, que a gente deve apoiar a tortura. Quer dizer, o problema é que é uma discussão mal feita, né? Então, ao se criticar os grupos de luta armada, está se apoiando as formas de repressão aos grupos de luta armada. Em hipótese nenhuma. São duas coisas radicalmente distintas. A repressão terrorista feita pelo Estado aos grupos terroristas, ela, evidentemente, que tem de ser criticada, tem de ser devassada nos arquivos, deve ser denunciada, deve se processar judicialmente, etc. Tal. Entretanto, é importante observar que não está em julgamento a ideologia dos que se opuseram ao regime militar. Isso estaria em julgamento se houvesse uma eleição. Como o regime militar proibia eleições,
não é adequado e não é justo julgar a ideologia dos que naquela época se opunham ao regime militar por meios armados. A luta armada, ela na verdade, se fosse levar ao processo de definir, fazer uma definição do que é luta armada mesmo, na verdade a luta armada nunca existiu. Porque se você pensar que luta armada é um confronto entre grupos guerrilheiros, uma espécie de exército do povo contra a ditadura, isso não ocorreu. A luta armada não passou de de sequestros, assassinatos, assaltos a banco, e no final dela, o desespero era tão grande, o isolamento popular era tão grande, que começa a se assaltar, inclusive, postos para roubar ficha telefônica. Quer dizer, para mostrar a dissociação entre os guerrilheiros que lutavam aparentemente pelo povo, para construir uma ordem supostamente democrática, apesar que a palavra democracia nunca era citada no sentido que nós desejávamos à época, mas esses grupos eles estavam extremamente distanciados e acabaram fortalecendo pela sua ação política a ditadura militar. A bomba explodiu no consulado. E ali foram feitas 2 vítimas. O primeiro e mais importante, os Estados Unidos da América, porque era uma entidade diplomática, então era os Estados Unidos que estava sendo atingido. Depois eu, como cidadão brasileiro, que também não tinha nada a ver com aquele ato insano que foi praticado. Eu acho que não é possível nós afirmarmos que o golpe se deu por causa dos Estados Unidos. Quer dizer, sem os Estados Unidos não teria golpe militar. Não é verdade. Havia várias organizações de direita que queriam dar o golpe e não era de hoje. Né? Desde 61, após a saída democrática da crise de 61, ou seja, tem grupos no Exército e fora dele, alguns que tinham recém saído do Exército, que apostavam que a solução era um golpe. Não havia outro caminho tal. E isso independente da embaixada americana tal. Basta ver, por exemplo, as ações do Lincoln Gore, do embaixador americano, no mês de março, que você não vê um artifício, quer dizer, como se os militares brasileiros ou a direita brasileira tivesse agido como se fosse fantoche dos interesses norte-americanos. Isso é uma construção feita e insistida até para justificar por parte da esquerda, olha, nós perdemos. E por que nós perdemos? Porque não era possível ganhar da direita brasileira e dos Estados Unidos, etc. Tal. A ideia de que a luta entre os resistentes ao regime militar e o próprio regime foi uma luta entre o bem e o mal é uma narrativa deslocada. Não porque nós devamos agora inverter os termos dessa equação e imaginar que a ditadura era o bem e os que resistiam com armas na mão eram o mal, ou imaginar que os dois lados se equivaliam. A narrativa é deslocada porque ela não tem sentido político. Ela não tem sentido político porque não há sentido em comparar a ideologia do regime que tem a força e que prende os opositores com a ideologia dos opositores que não podem disputar eleições. Essa comparação não faz sentido. Essa comparação tira de foco a única coisa que interessa. O que interessa? Existiu um Estado autoritário que retirou de todos os cidadãos, não só dos que se levantarem armas contra eles, o direito à expressão. Isso não tem desculpa histórica e a ideologia eventual de parte dos opositores ou da parte mais saliente dos opositores não pode servir como uma desculpa a posteriori do Estado autoritário que dominou o país. Eu estava com 11 anos de idade, era uma família de 4 filhos, o mais novo com 2 meses de idade faleceu, ficamos eu, Márcio, na época com 11 anos, o Laércio, meu irmão mais novo, 1 ano e 8 meses mais novo do que eu, e o meu irmão mais velho, o Carlos, com 5 anos de diferença de idade minha. E num belo domingo, sei que era um domingo, porque no dia anterior houve uma feira perto de casa, que sempre é de sábado. Estávamos eu, meu irmão Laércio, e meu pai e minha mãe em casa. E entraram 2 pessoas, 2 homens em casa, se apresentando para o meu pai, e começaram a revirar tudo na minha casa.
começaram a mexer nas coisas, mexer nas gavetas, começaram a verificar as camas, debaixo da cama, em cima do forro. E eu não sabia o que era. Aí um deles ficou fora, eu estava na janela, perguntei para ele se eles eram policiais. Ele falou para mim, sou, por quê? Não, porque vocês estão revirando tudo, eu acho que são. Estavam atrás do meu irmão, o Carlos. E o Carlos não estava em casa. E eles estavam dentro de casa procurando, foram para o fundo do quintal, revirar alguma coisa que tinha lá, alguns trecos que tinham. E nesse inteirinho, meu irmão ia chegando em casa. Aí eu fui falar com ele, correndo, que tinha policial atrás dele. E ele ia sair fora, né? Nesse inteirinho que ele ia sair fora, meu pai foi atrás dele e pegou ele. E puxou ele pelos braços, levando eles para os policiais. E ele falando para o meu pai, pai, não faz isso, pai, não faz isso, pai. Aí os policiais pegaram o meu irmão, colocaram dentro de um carro preto e saíram com ele. Aí começou o meu triste percurso na vida, quando eu tinha 11 anos. Já na segunda-feira, eu e minha mãe pegou eu, como era o filho do meio, mas o mais novo não tinha condições, pegou eu e começamos a ir atrás do meu irmão Carlos. Primeiro fomos numa delegacia, lembro perfeitamente. Chegamos lá, não constava nada do meu irmão Carlos, não havia nada, nenhum registro de prisão do Carlos. E começamos a procurá-lo, eu e minha mãe, praticamente todos os dias. Íamos de manhã, ficávamos procurando nas delegacias, fomos no juizado de menores, não o encontramos, até que falavam para nós, ele deve estar na Operação Bandeirantes. Um belo dia, eu lembro que nós fomos para a Avenida Paulista, porque depois eu sei que era Paulista, porque depois eu fui trabalhar de office boy, comecei a conhecer a região, e lembro que fomos num quartel do Exército, chamavam de Operação Bandeirantes esse quartel, lá no Ibirapuera. E fomos atrás dele. Chegamos lá, minha mãe se apresentou e mandaram a gente entrar. Ficamos mais ou menos umas 2, 3 horas lá, deram um chá de cadeira na gente, para dizer depois que ele não estava. Quando a gente estava saindo de lá, como que eu poderia dizer? Os guardas que ficam no portão, escutei um deles falar, põe bandido numa fila, depois fica correndo atrás, procurando. Bandido tem que morrer. Isso me afetou muito, me machucou muito, porque eu fiquei triste com essa situação, de ouvir aquilo. Mas tudo bem, a gente ficava o dia todo atrás do meu irmão, só tínhamos dinheiro para a condução do ônibus, não comíamos. A minha escola, eu entrava 2, 3 horas da tarde, perdia a escola, porque a gente chegava 4, 5 horas da tarde em casa. Um belo dia também fomos no DOPS, falaram, ele pode estar no DOPS. Chegamos no DOPS, fomos mal atendidos, faziam um pouco caso da gente, não ligavam para minha mãe, não ligavam para mim. Senta aí, vamos, a gente vai ver se ele está aqui, não. E nesse inteirinho, 2, 3, 4 horas esperando. Aí chegavam para a gente, ele aqui não está. E novamente as ofensas. É revolucionário, é subversivo, né? E eu ficava muito triste com essa situação, porque não era nada disso, a gente... Não era bandido. Ai. Eu estava atrás do meu irmão, com a minha mãe. Eu praticamente nem sabia de nada, nem conhecia, não entendia nada. Simplesmente fazia companhia para ela, mas ficava chateado, ficava muito pé da vida com aquela situação, de ouvir aquelas blasfêmias contra a minha mãe. Parecíamos que nós éramos criminosos, éramos bandidos. No dia que meu irmão foi preso, ele andava muito com um rapaz chamado Jean Carlos. Eu acredito que era o melhor amigo dele que eu conhecia antes. Esse Jean Carlos foi em casa,
logo após o meu irmão ser preso. E foram lá para o fundo de casa conversando com meu pai, né? E eu, muito na minha inocência, cheguei para esse rapaz e falei para ele: ô João, você ainda não foi preso? Para que eu falei isso? Meu pai se virou, me deu um tapa na cara, no pé de ouvido, que eu rodopiei e caí dentro de uma valeta que eu estava cavando, para plantar uma muda de uva. Isso também me marcou muito. Eu pensei, pô, mas por que eu tomei esse tapa? Aí aconteceu tudo isso. Ficamos atrás do meu irmão, procurando, não achávamos. A coisa foi amenizando, fomos esperando ver o que acontecia. Aí, num belo sábado, eu sei que era sábado, porque, novamente, aliás, ele ficou umas 4, 5 semanas desaparecido. Porque as 2 primeiras semanas eu e minha mãe ficamos atrás dele. Depois relaxamos porque não tinha mais onde procurar. Aí, umas 5 semanas depois, ele apareceu num sábado. Era sábado porque tinha feira na rua do lado. E eu estava saindo para ir para a escola, que eu estudava à tarde, né? Vespertino. O meu irmão aparece dentro de casa, na porta do quintal em casa, da entrada. Todo sujo, descalço, cheio de hematomas, barbudo, cabeludo. E eu falei, pô, você voltou, cara? Contente, alegre, né? Meu pai também. Meu pai estava perto, estava indo para a escola. Até falei para meu pai, pai, me dá 50 centavos para eu comprar um lanche na escola. Ele não ia dar. Aí meu irmão pegou e falou, dá para ele. Aí pegou e me deu. Eu todo contente, uma porque eu tinha ganhado 50 centavos para comprar o lanche, e outra porque meu irmão tinha voltado. Né? E depois a vida, dentro do possível, foi continuando. E eu vim saber depois, posteriormente, que esse rapaz, Jean Carlos, procurou meu irmão para pedir perdão para o meu irmão. Porque nós ficamos sabendo que esse Jean Carlos, que havia sido preso antes do meu irmão, e para se livrar da prisão, delatou o meu irmão como o principal agitador, coisa que não era. Meu irmão contava com 16 anos na época, eu com 11, diferença de 5, ele tinha 16. E meu pai falou para não perdoar. Eu falei, pai, perdoa. Aconteceu, já foi, já era. E assim eu vivi praticamente até 92, quando a primeira vez que me veio a revolta, que um dos componentes que colocou a bomba, que é um artista plástico famoso, brasileiro famoso, chama-se Sérgio Pereira Ferro, numa exposição que ele fez dos quadros dele aqui em São Paulo, ele reconheceu, fez uma matéria inteira, de página inteira na Folha, onde ele reconhecia que ele, pela primeira vez publicamente, que teria sido ele o autor do atentado. Aí houve uma movimentação, procurei advogados, né, e os advogados, então nós entramos com uma ação contra ele para apreender os quadros e pedir indenização. A coisa demorou, nós tivemos foi em 92, aí não deu tempo de fazer o processo. Esperamos, no ano seguinte ele veio de novo, porque ele mora na França, esse senhor. Em 93 ele veio novamente, aí nós já estávamos com a ação quase pronta, foi quase que imediato. Fomos lá e penhoramos todas as obras dele numa galeria que tinha ali na Avenida Estados Unidos. E começou o processo que foi até 95, e por uma série de razões, no fim o juiz, o tribunal achou que estava prescrito o prazo para entrar com ação, e não deu nada. Essa foi a primeira movimentação que eu tive
contrária a querer lutar. Então, o início da minha luta por justiça, que já dura, você precisa até fazer conta, mas quase 20 anos, começou aí. Em 95, eu, vendo uma medida que já era o então presidente Fernando Henrique, resolveu fazer alguma lei, uma medida, não é exatamente uma medida provisória, para começar a beneficiar aqueles que foram perseguidos pela ditadura ou que sofreram e tudo mais. E dali começou, então, a vir o meu espírito. Bem, se eles que assumiram o risco de fazer as coisas têm o direito, eu acho que eu, como vítima, como cidadão, e não são muitos, eu conheço 2 casos só de inocentes que foram atingidos. Um fui eu, e o outro não está mais aqui, que morreu, que foi aquele menino, o Mário Cosel, que era um sentinela de um quartel, era um soldado que tinha sido alistado para cumprir um dever de cidadão e morreu. Tanto é que depois também deram uma pensão alimentícia para os pais deles, como deram para mim. E aí é uma questão difícil, mas tem de ser enfrentada, é quando você tem pessoas envolvidas em atentados terroristas que levaram à morte de pessoas. Quer dizer, se você leva um torturador do doicode ao banco dos réus, e é justo levá-lo, cabe perguntar o que fazer com alguém que fez um atentado e assassinou um jovem oficial, um jovem soldado, um vigia de banco. Como resolver essa questão? Se o Estado reconhecer o direito de um, ele tem que reconhecer igualmente o direito de outro. Veja, uma coisa é a lei da anistia, outra coisa é a reparação, né? Eu lutei muito pela anistia, com o senador Teotônio Vilela, essa coisa toda e tudo mais. Outra coisa foi a reparação. Por quê? Porque realmente muita gente sofreu. Foi injustiçada, foi perseguida, foi torturada, perdeu o emprego. Então, eu acho que a lei é justa. Pessoas que sofreram problemas em razão de uma mesma circunstância têm que ser reparadas igualmente. Eu não posso lhe dizer no caso a caso. Às vezes a gente vê reclamações de que talvez a pessoa não merecesse tanto, pode haver alguma discricionariedade na atribuição de recursos, etc, etc. Então, eu não posso julgar caso a caso. Em tese, eu acho que a reparação se justifica. Olha, veja o seguinte, primeiro nós temos um número hoje de perseguidos pela ditadura militar que, se fosse esse número real, a ditadura não teria durado 2 décadas. Segundo, aqueles que foram atingidos pelos atos 64 foram muitos soldados, marinheiros, tanto das 3 armas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, e que tiveram sua vida destruída, e foram cerca de 2.000 e pouco naquele momento, esses acabaram não tendo qualquer reparação, né? Ou quando receberam com muito atraso, ou receberam valores ínfimos, desprezíveis e tal. Então, observe o seguinte, enquanto isso, aqueles que estavam no meio intelectual, jornalistas, tal, esses conseguiram indenizações fabulosas, alguns retroativas, que levavam a milhões e milhões e milhões e milhões. Ou seja, parece que, usando o conceito marxista, a luta de classes esteve presente também no momento da reparação. O andar de baixo, os oprimidos, receberam indenizações miseráveis, quando receberam. E o andar de cima, os dominadores, acabaram recebendo indenizações fabulosas. Então, acho que isso acabou maculando a ideia original da reparação. Se a ideia da reparação ela tinha sua razão de ser, de pessoas que tiveram problemas de ordem pessoal, política, familiar, gravíssimos por causa da repressão, o que é uma ideia justa, a forma como foi feita essa reparação por esses, geralmente intelectuais, pessoas vinculadas aí a funções do aparelho de Estado, ou jornalistas, ou escritores, acabou maculando a ideia. A ideia que era boa, que era justa, que era correta, acabou virando uma espécie de boquinha, para usar uma expressão popular. Todo mundo querendo um naco, aproveitando para explorar o tesouro público tal. Dentro da velha tradição brasileira das elites, todo mundo quer ter seu espaço para saquear o Estado. Aqui a coisa pública virou sempre coisa privada. E, por incrível que pareça, acabou afetando até uma coisa absolutamente justa, como é a questão da reparação. A lei de anistia foi um elemento crucial da transição transada que aconteceu no Brasil entre a ditadura militar e a democracia. Essa transição transada foi negociada entre o Estado, os militares e os antigos, e uma parte, né, os representantes de antigos perseguidos políticos pela ditadura. E essa negociação propiciou uma venda imoral, o que os anistiados, né, ou pelo menos grande parte dos anistiados
estão fazendo é vender um direito que não é deles, um direito da nação, de conhecer as atrocidades cometidas pela ditadura, de conhecer os arquivos da ditadura militar. Eles vendem esse bem que não lhes pertence, né? E eles o fazem com a conivência do Estado e dos antigos torturadores, e em troca dessa venda eles recebem indenizações, em alguns casos milionárias, em muitos casos imorais, com raras exceções, elas são indenizações imorais, e o resultado dessa venda é que eles engavetam, né, ocultam, escondem a possibilidade da nação conhecer o que aconteceu naqueles anos. Isso é uma transação política, com um significado desastroso do ponto de vista da história e da memória da nação e com um significado pecuniário muito agradável para aqueles que vendem o que não lhes pertence. A questão me parece central nessa discussão brasileira sobre reparação e que nunca é o centro do debate, são a questão dos arquivos, da abertura dos arquivos. É estranho que nós até hoje não tenhamos aberto os arquivos do regime militar. Veja o caso norte-americano. Em 1974 foram abertos os arquivos de 10 anos atrás da presidência Lyndon Johnson, inclusive que revelou muita coisa sobre o Brasil. O Jornal do Brasil, inclusive, em 75, fez uma série de reportagens do Marcos Sá Correia retratando a relação entre o governo norte-americano de 64 e os acontecimentos aqui do Brasil. Isso em 10 anos. Bem, nós estamos há mais de 40 anos dos acontecimentos de 64 e nós não abrimos os nossos arquivos. Isso me parece uma coisa fundamental para os historiadores, para a reflexão sobre o Brasil, para as pessoas que foram atingidas pelo regime militar, etc, etc, etc. Agora, quem é contra? Por que não abre? Eu acho que essa me parece a questão central. Me parece que o Exército, já tudo que sobre o lado do Exército, da repressão, já se sabe. Não há nada de novo, né, que é para ser escondido e tal. Me parece que hoje é mais o governo que não quer. E a pergunta que fica para mim é por que o governo não quer que sejam abertos os arquivos? Inclusive, nós não sabemos, é importante ressaltar, que arquivos existem no governo. Porque ora se diz que tem, ora que foi queimado, ora que não, viraram arquivos pessoais, ora que esses documentos nunca existiram. Então, nós sequer sabemos que arquivos existem. Então, o primeiro passo é saber quais são os arquivos. Segundo, divulgá-los, né? Eu acho que essa me parece uma questão central. É também uma reparação, aí uma reparação no campo histórico. Ele falou que ele foi torturado, né? Durante as 4, 5 semanas que ele ficou detido, ele falou que sofreu choques, foi posto em pau de arara, tomou porrada. E realmente, quando ele voltou, ele estava cheio de marcas de fios, de queimados. Queimaram ele com pontas de cigarro. Olha, eu desconfio um pouco da ideia de que todos os nossos males, o autoritarismo policial, os problemas no sistema carcerário, os problemas prisionais, que todos esses males bem conhecidos possam ser atribuídos em conjunto num movimento simples de culpabilização histórica à ditadura militar. A história do Brasil não começou com a ditadura militar e, se é para falar de heranças autoritárias, nós precisaríamos voltar ao tempo da colônia, ao império, a ditaduras anteriores, a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, né? Então, a ditadura militar não pode ser vista como a causa de todos os males no campo do autoritarismo político, porque isso implicaria, em primeiro lugar, ignorar toda a história do Brasil. E, em segundo lugar, muito convenientemente, isentar de responsabilidade a elite política que está no poder já há 2 décadas após o fim do regime militar. É muito fácil encontrar um culpado lá no passado, 2 décadas depois. Fazer isso é tampar os nossos olhos, vendar os nossos olhos para a realidade presente. Eu acho que exatamente porque nunca houve punição. Se eu posso dizer, bom, no passado, para que reviver agora, porque houve a lei da anistia, mas por isso que é importante recuperar o passado. Porque, de alguma maneira, ainda que não seja penalmente, quem errou no passado deve ser apontado como tendo errado. Porque aqui o que acontece no Brasil hoje é que ninguém é punido. Então você tem casos de corrupção, casos de como a gente escuta o telefone, todo mundo diz que é verdade e não acontece nada.
Então, na verdade, a nossa democracia ela é incompleta, porque não existe ainda o sentimento que todos são iguais perante a lei. Então, alguns podem mais do que outros, e os que são poderosos não são punidos. Eu acho que é isso que permite essa continuidade de uma situação anômala. Nós temos liberdade, temos informação, e a isso não sucede a responsabilização de quem errou. Acho que esse é o ponto central. E isso veio vindo. E eu nunca tive uma ação contra o Estado. Eu sempre procurei os meios administrativos, os meios políticos, e tenho vindo de uma forma lutando. Quem tem me dado muita ajuda sempre foi a imprensa, que eu acho que neste país, isso para aqueles que vão ouvir o que eu estou dizendo hoje, que entendam. Eu acho que nesse país nós temos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Até hoje eu só usei 2. Mas, na verdade, eu não usei 2, eu usei 4. O quarto poder, para mim, é a imprensa, porque a imprensa tem a força de mostrar a verdade. E em países onde há a democracia, onde o cidadão pode se manifestar, onde você tem uma multiplicidade de jornais, não há melhor história para se ver o passado, para conhecer o passado, que os jornais da época. Você tem, nos regimes totalitários, geralmente você só tem um jornal que é o do partido. Nos regimes democráticos, que nem o nosso, pelo menos atualmente que se dizem democráticos, todos os jornais podem se manifestar. Por isso estamos fazendo estou fazendo esse relato, que é uma coisa histórica, e quem duvidar não vai ler livro de um da direita, não vai ler livro de um da esquerda, não. Vá procurar os jornais da época, porque ali você vai ver a verdade, porque toda história tem sempre 3 lados. A de um lado, a do outro e a história verdadeira. E só a sua mente é que pode saber qual é a história verdadeira. O autoritarismo é uma espécie de fantasma que ronda a democracia brasileira, cotidianamente, né? Basta lembrar que o atual governo tentou, por exemplo, criar limitações à questão do jornalismo, à questão da liberdade de imprensa, diversas vezes, tal. E não foi o primeiro governo a fazer isso, tal. Então, você sempre tem o fantasma do autoritarismo. Nós temos dificuldade de conviver com a democracia. O que é democracia? É conviver com a crítica, com a divergência, com a pluralidade e buscar conquistar maiorias políticas, mas maiorias programáticas, porque as maiorias políticas no Brasil são maiorias compradas. Os representantes dos grupos que lutavam contra o regime militar e que hoje chegaram ao poder por meios eleitorais não formam um único grupo. Eles participam de grupos diferentes e alguns deles transitaram para uma posição democrática muito clara, né? Ou seja, entre tantos exemplos, vamos pegar o exemplo de Fernando Gabeira, né, que revela isso. Por outro lado, muitos outros mantêm, com algumas oscilações e algumas diferenças, as suas velhas posições stalinistas. Vários deles são admiradores abertos e entusiastas das ditaduras socialistas que restaram, como a ditadura de Fidel Castro e dos Castro em Cuba. Eu acho que a questão de liberdade deve ser sempre cuidada. Nunca se pode dizer não tem o risco, sempre tem o risco, né? Tem casos famosos, a Alemanha era um país democrático, a República de Weimar e deu o nazismo. Então você tem que estar sempre atento para evitar que haja um retrocesso. Eu acho que o Brasil melhorou muito nesse sentido das instituições. Mas o que nós falamos a respeito de escutas telefônicas mostra que nós não estamos isentos de uma eventual recaída de um tipo de autoritarismo, né? Que seja de um lado ou do outro, dá no mesmo, é autoritarismo. Eu acho que nós temos um problema no Brasil. A elite política brasileira tem enorme dificuldade de conviver com a democracia, né? Sempre há uma relação, por exemplo, de hostilidade em relação ao Congresso Nacional. E quando se tenta estabelecer uma relação com o Congresso Nacional, não é uma relação política, é uma relação de compra. Ou seja, se compra o Congresso nas votações, nas leis, nas MPs, etc. Isso é péssimo para a democracia. Então, nós precisamos ainda construir uma elite democrática que passa necessariamente por partidos sólidos, pela evitar essas emendas constantes à Constituição, que a todo momento nós temos uma Constituição que completa 20 anos e já tem 100 emendas.
emendas, o que em 20 anos significa que teve em média, a cada 5 anos uma emenda. Isso é um verdadeiro absurdo. Então nós precisamos ter uma estabilidade política, uma estabilidade no campo constitucional, construir uma estabilidade no campo partidário, que é uma coisa muito difícil um partido no Brasil, ter durabilidade, ter programa partidário, ser identificado por suas ideias. E eu acho que isso passa pela questão central da elite política. Nós temos elite ainda política muito frágil no sentido ideológico e que não se difere muito. Por isso que você tem partidos que sustentam vários governos. Para a esquerda brasileira, a liberdade individual nunca foi acima de todos os outros. Sempre houve a ideia do coletivo, né? Que sufoca, dá a impressão que tudo que é individual é reacionário, tudo que é coletivo é progressista. Isso é um equívoco. Eu acho que você tem que cobrar uma individualidade socialmente responsável. Mas é individualidade. Você não respeitar a individualidade, você não vai construir nenhum coletivo realmente positivo. Você abre espaço para um coletivo mais ditatorial, mais autoritário, mais tirânico. Mas o modelo é esse, que na cabeça da boa parte da intelectualidade de esquerda brasileira, a ideia de que você não pode... Sempre o coletivo é superior ao indivíduo, e sem dar o devido valor a que cada um é uma pessoa e tem que ser respeitado nos seus direitos. O que não quer dizer que essa pessoa possa extrapolar seus direitos, mas os seus direitos devem ser respeitados. Eu acho que todo esse tempo, que não me entendam mal, eu não tenho lado ideológico nenhum, mas eu acho que é preciso saber a história dos dois lados sempre, para que cada um, conhecendo a história de um lado e conhecendo a história do lado de outro, possa se definir ou por ideologia ou por justiça qual era o lado certo. Agora, de uns tempos para cá, a gente só ouve falar da história do pessoal de um lado, não se ouve falar do outro. E quando se faz alguma coisa, se abafa. Já se menospreza, já vem gente gritando, já vem gente falando, e a gente não consegue passar o que é real. Eu mesmo vivi esse processo e não entendi. Quando eu voltei, saí do governo Collor e voltei da Argentina, a classe cinematográfica queria me matar. Entendeu? Eles queriam... Qualquer palavrão que você imagine era pouco. E eu fui eliminado mesmo, eliminado do processo. Tá entendendo? Então eu fui ser pequenas coisas, eu não voltei a escrever em jornais, etc. Isso foi uma conquista gradativa. Bom, isso estou falando de 93. Tem mais de 20 anos esse negócio, né? Então, a coisa é muito delicada, é muito tênue, é muito... Se você tiver... trastejar um pouco, você some, você... te levam. Tá entendendo? Você desaparece. Tem muitas pessoas que se suicidaram, outros viraram alcoólatras, outros ficaram conscientes da sua marginalidade, etc, etc. A esquerda europeia passou a limpo tudo isso, né? Hoje ela era uma esquerda realmente, efetivamente democrática. E a nossa gostaria de ser, pensa que é, mas ainda não conseguiu resolver certas dificuldades. E por causa da luta contra o imperialismo, a Guerra Fria, essa questão toda que pesou muito na nossa formação. Então, para cada um de nós é difícil fazer uma revolução, digamos, copernicana e dizer, olha, isso é o passado, agora é diferente, não há razão para você não defender a liberdade no momento de hoje em que você não tem um risco de opressão, não tem um risco de um maior sufocar o menor. Eu acho que realmente precisa haver, a nossa esquerda precisa, nesse aspecto, avançar mais. Eu falo, você não conheceu o que eu vivi. Só quem viveu aquela época, só quem sentiu na pele é que sabe. Depois de tudo isso, alguém algum dia do governo pediu desculpa para você? mas nenhuma, não apareceu ninguém para falar nada. Oxe, até hoje. O único que foi pedir perdão para o meu irmão foi o rapaz que delatou ele. Só depois de muitos anos é que veio a se descobrir que eles disseram que o atentado não era... O atentado teve um efeito contrário, porque era só para fazer uma propaganda política, né? Para mostrar que existia alguém contra os Estados Unidos. Esse anti-americanismo vem dessa época também, que efetivamente
os americanos se tripudiaram. Você vai perguntar a um iraquiano o que ele acha hoje, a um iraniano dos Estados Unidos, vai ter uma reação muito forte também, né? Então, aqui no Brasil temos ainda, digamos, reminiscência de uma época em que o Brasil não tinha condições de dizer não aos Estados Unidos. Agora tem condições de dizer não, né? E eu não acho que haja um anti-americanismo grande no Brasil. Há em certos setores, que são justamente esses da minha geração, de gerações mais próximas da minha, que guardam essas lembranças de uma outra época, né? Aí aconteceu o seguinte, o sonho passou a ser um pesadelo. Um pesadelo que hoje completa, hoje não, mês passado completou 40 anos. Não pude mais ser piloto, tive que refazer a minha vida toda, tive que mudar tudo, né? Fui estudar, acabei estudando para administrador de empresas, tive uma indústria eletrônica e vim vivendo dessa forma. Fechei a indústria eletrônica na época do governo Collor, porque houve o país deu uma parada e teve que se fazer uma repensada em tudo. E hoje eu sou corretor de imóveis, porque é uma profissão que, pelo menos para poder me manter vivo, eu ainda continuo um cidadão de classe média, um pouco menos abastado do que era na época, mas continuo lutando. E a minha luta principal não é o fato financeiro especificamente, é o fato de justiça, é o fato que, né, como eu já disse anteriormente, pessoas em mesmas circunstâncias, né, têm que ser reparadas igualmente. Não há como um ser diferente, o direito tem que ser igual para ambos. Recentemente nós soubemos que um dos que participaram do atentado, que foi quem levou a bomba para ser estourada, ele recebeu uma indenização 3 vezes maior do que eu recebo. Porque, sei lá por quê, porque eles acharam que o que ele fazia na época. Então, não pode a vítima, no caso eu, ter menos direitos do que tem o cidadão que causou o dano, o autor do dano. Na verdade, foi ele, foi um dos autores. O caso de Orlando Lovecchio é apenas a ponta de um vasto iceberg, né? A indenização que ele recebe por ter perdido uma perna e as suas condições de trabalhar normalmente é menor do que a indenização política que recebe o guerrilheiro ou o terrorista que plantou a bomba que ocasionalmente, acidentalmente, lhe levou a perna. Mas esse caso é escandaloso, é moralmente escandaloso, né? Mas ele é apenas um escândalo entre tantos escândalos. As leis existem, mas elas têm que ser vivenciadas por pessoas. E é natural que as pessoas tenham uma visão diferente. Eu, como disse aqui, eu não tenho acompanhado o dia a dia de como é que se implementa esta lei. Mas me dá a impressão que houve uma amplitude muito grande, né, de concessões, enfim, os critérios ficaram mais frouxos, né, em função possivelmente de uma simpatia ideológica, né? E é possível que, por consequência, que haja... Às vezes eu vejo casos nos jornais de pessoas que recebem reparações altíssimas, né? E que eu não creio que justificasse, porque o que eles fizeram, né, o que eles sofreram, não foi tanto assim, né? Enfim, sofrimento é sempre uma coisa que a gente não deve discutir muito, porque cada um sabe de que maneira sente, né? Então, eu não estou querendo também ser restritivo, mas tenho ouvido ecos de que há uma certa, digamos, indulgência em casos que não necessariamente mereceriam ter uma reparação. Enquanto que outros casos, em que eventualmente era mais legítimo que houvesse reparação, se demora mais para processar, e os depoimentos muitas vezes dependem um pouco das percepções sectárias. Mas isso é da vida. Existem jornalistas e intelectuais que conseguiram amealhar um belo tesouro em indenizações a partir de argumentações extremamente frágeis, né? E, na verdade, as indenizações são tanto maiores quanto mais bem posto na sociedade era o antigo perseguido, né? Porque os antigos perseguidos mais bem postos são pessoas que têm voz e, portanto, eles teriam a possibilidade de ajudar a expor os crimes da ditadura.
eles são pagos, as indenizações são o pagamento que eles recebem pelo seu silêncio depois dos fatos. Afeta, cara, magoa, chateia, sabe? Não houve nenhum pedido de desculpa, não houve nada, ninguém fez nada, passou por isso mesmo, ficou por isso mesmo e pronto. Quer dizer, psicologicamente, abala. Eu só tinha 11 anos de idade só. Eu fico triste porque eu gostaria que esse país tivesse avançado muito. São 40 anos e eu vejo que o país não avançou. Continua esses pensamentos atrasados, antigos e que não levam esse país para diante. Enquanto todos estão indo para diante, nós ainda estamos aí com essas histórias de coisas de regimes e de coisas que já morreram. A Revolução Cubana tem uma influência extremamente nefasta sobre o Brasil naquele período, apostando numa solução de força ao invés de um caminho democrático, um caminho pelos votos, pela democracia, pela construção de alternativas no processo democrático que parta sempre da pluralidade e tal. A ditadura de Fidel Castro, ele conduziu gradativamente Cuba à miséria econômica e social, e, sobretudo, a mais completa ausência de liberdade, até a liberdade de pensar, que é uma coisa que existe, que ninguém pode exterminar, ninguém pode apagar no ser humano. Ele chegou quase perto desse tipo de... E com os métodos de lavagem cerebral adotados nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, na imprensa, ele basicamente fechou Cuba. E existe, evidentemente, na América Latina um conjunto de partidos, lideranças, grupos intelectuais de esquerda plenamente democráticos. O que sim é singular na América Latina, e aí Cuba tem um papel importante, né? O mito de Cuba tem um papel importante, é a persistência dessa parte do mundo, de uma significativa parte da esquerda que ainda não aprendeu que Stalin era Stalin. Na verdade, aí tem vários elementos. Primeiro é que essa intelectualidade brasileira viveu a Guerra Fria. E na Guerra Fria parecia que um lado era bom, outro lado era mau, né? Era uma coisa assim muito dicotômica. E, por outro lado, Cuba teve um símbolo, que era o símbolo de resistência ao poderoso, que é os Estados Unidos. Então, sempre isso abriu um espaço de simpatia para o pequeno que conseguiu manter-se apesar da pressão do grande. Então, isso criou um ambiente de simpatia com relação a Cuba, mesmo aos abusos praticados em Cuba. Eu não concordo, quer dizer, eu acho que não há nada que justifique, 30 anos depois da Revolução de Cuba, você ainda manter certas práticas que são opressivas. E eu não concordo. E eu acho que era preciso que a intelectualidade fosse mais alerta, não no sentido de condenar o regime de Cuba, porque Cuba escolheu um regime, mas esse regime podia conviver com graus de liberdade maiores. E ainda recentemente, não faz muitos anos, foram fuziladas pessoas. Por exemplo, há o caso do Armando Valladares, um poeta que fez a Revolução, participou da Revolução. Posteriormente, esse poeta, quando viu os rumos que a Revolução estava tomando, ele se tornou um dissidente político. Ele foi preso. Primeiro foi para uma prisão muito famosa lá em Cuba, chamada Boniato. Essa prisão onde até apareceu um filme aí que retrata isso, onde o Che Guevara elimina, ele mesmo, mão na arma, mata as pessoas pelo prazer de matar. O Che tinha essa componente sádica, né? E esse homem preso, esse poeta Armando Valladares, ele passou 21 anos na prisão, dos quais 3 numa cela-gaveta. Dessa cela-gaveta ele saiu
aleijado, ele passou a andar em cadeira de roda. O que era a Cela Gaveta? A Cela Gaveta era um espaço muito reduzido, onde você entrava horizontalmente lá e ficava lá. Você tirava ali para uma outra, mas fazia as necessidades ali e tal. E como você ficava basicamente imobilizado naquele negocinho, compartimento mínimo, quando ele saiu por força porque ele escreveu com sangue, com letras de sangue, ele arranjou lá um negócio que perfurou, ele escreveu um poema. E esse poema foi distribuído no mundo todo. E o governo Mitterrand, que era de esquerda, ele entrou por pressão da Anistia Internacional, ele foi considerado um prisioneiro de consciência. E aí libertaram, depois de 21 anos, esse camarada, esse Armando Valadares, por causa desse poema que ele escreveu e foi contrabandeando com letras de sangue. E o Fidel entrou pela uma troca, porque o Fidel não dá nada de graça a ninguém, certamente a França deu uns dinheiro a ele e tal. Fidel é um sicário, um bandido. Hoje, a última vez que eu vi falar, tinha 114 presos políticos. Recentemente, uns 2 anos atrás, houve casos de 75 jornalistas que foram considerados agentes do CIA e foram presos. Alguns ainda estão lá. Ele enganou o Papa, o Fidel Castro. Ele soltou uma série de camaradas, pressionado pelo Papa. O Papa esteve em Cuba, ele recebeu, tal. Não sei nem se ele ofereceu um charuto. De todo modo, quando o Papa voltou, ele voltou ao mesmo processo e prendeu de novo alguns que eles tinham, para efeito de encenação, liberto. Compreendeu? É um homem terrível e diabólico, o Fidel Castro. Ele é um homem... El Caballo é o nome dele. O caso que eu não citei aqui, vou citar, que é o caso do também outro poeta, Herbert Padilha. O Fidel Castro, como esse camarada fez um poema denunciando a ausência de liberdade em Cuba, e esse cara, até o Fidel inicialmente gostava dele, ele chegou a ser do aparato da cultura cubana, né? A estrutura da cultura cubana, um daqueles departamentos. Esse Herbert Padilha, quando ele viu aquele poema que passaram para ele ficaram a escrever um livro sobre isso, esse Padilha. O Fidel, então, mandou prendê-lo e mandou, como sempre ele faz, que ele fizesse uma confissão de culpa e, naturalmente, uma autocrítica para ele poder ser... E o cara, na medida em que a pressão fosse... Porque a consciência é um processo também ativo, vivo. Você se torna consciente na medida em que você começa a ser cercado pela realidade e ela cobra de você. Porque a tendência do ser humano é relaxar o negócio, é viver. Você quer viver, você não quer ser herói, ele quer viver. Então, esse Herbert Padilha, na medida em que o aparato de repressão de Fidel começou a humilhá-lo, ofendê-lo, prendê-lo, jogar numa cela onde ele diariamente tirava excrementos, pás de merda, botava você dentro do tacho de merda, etc. Esse camarada ficou morto fisicamente, mas ele criou um nível de grandeza moral, de resistência moral absoluta. E o Fidel ficou tão agoniado que ele foi também em Pilar del Rio, mandou chamar um camarada, disse, assina isso aqui. Aí o cara disse, não assino. Essa confissão de culpa. Ele deu um soco. O Fidel é um homem de 2 metros de altura. Então, aquilo do Seito era uma caveira. Deu um soco tão terrível na boca do estômago do Seito, o próprio Castro torturando, que o Seito assinou. Ok? Mais tarde, o Ted Kennedy, sabendo disso, esse Ted Kennedy, que é um comunista também americano, então, fez um negócio, arranjou um dinheiro para Fidel. Fidel é um sicário, volto a dizer. Aí o Fidel devolveu esse Padilha, que foi lecionar numa universidade de Austin, nos Estados Unidos. Ele morreu há uns 10 ou 15 anos atrás e, inclusive, deixou isso tudo registrado. Isso que eu estou te dizendo é uma coisa que ele registrou, está em livro e documentado, tá entendendo? Não é uma coisa que chutar. Tudo isso é uma história. Eu estou dizendo isso, eu trouxe, mas é a generalidade. Fidel, há um livro aí, o Livro Negro do Comunismo, que registra que ele, entre prisões, mortes, fuzilamentos, cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. A Revolução de 64 disse que é responsável pela morte de 300 pessoas. Os guerrilheiros, a luta armada no Brasil, eles mataram esse pessoal da luta armada do Brasil, Marighella, eles mataram cerca de 180 pessoas.
Olha, inegavelmente, não é possível a gente jogar no mesmo saco a ditadura militar brasileira, uruguaia, argentina, chilena e outras que naquela conjuntura ocorreram aqui na América do Sul, né? É bom lembrar que no caso argentino você tem quase que, é difícil estimar, uns falam em 10 mil, 15 mil mortos pela ditadura da Argentina. No caso do Brasil, não sei, é possível estimar em 200, 250, né? Isso não significa cair na badalada do mal, falar que só foram 250, lá foram 10 mil, tal, não é por aí, mas é para mostrar que a ação repressiva do Estado ela foi infinitamente menor aqui no Brasil do que, por exemplo, na Argentina. Estranhamente, enquanto que no caso da Argentina houve a abertura dos arquivos, né, com as indenizações, com todo um processo do Estado enfrentando a questão da ditadura, né, e da sua história, e de forma muito corajosa, no caso brasileiro isso não ocorreu, tendo uma repressão infinitamente menor do que ocorreu na Argentina, ou do que ocorreu no Chile, ou no que ocorreu no Uruguai. Eu acho que por isso que é uma tarefa central para nós hoje, a abertura dos arquivos. Tem de ter reparação? Sim, no sentido material, financeiro, para aqueles que efetivamente foram atingidos por atos da ditadura, sim. Agora, temos de ter uma reparação no campo histórico, a abertura desses arquivos. Eu acho que hoje o grande adversário da abertura dos arquivos não está do lado das Forças Armadas, não. É o governo federal que não quer abrir. Infelizmente, em 2005 ele faleceu. Não tem mais o que falar, né? O interessado já está falecido. Eu não tenho como obter nenhum reconhecimento. Então, eu acredito que vai ficar por isso na minha memória do tempo, da história. Na memória da minha família e minha. Para acabar com a injustiça que eu venho vivendo, no dia 15 de dezembro de 2004, eu fiz uma carta ao presidente da República. Isso fazem já 3 anos e alguma coisa. E me permitam, eu vou ler a carta agora. Honorável presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em julho passado, Vossa Excelência promulgou a personalíssima Lei 10.923, que concedeu-me pensão alimentícia vitalícia por ter sido atingido em atentado à bomba de cunho político. Acontece que, embora cidadão comum, e que somente o tempo veio provar ter sido apenas vítima do período da chamada Revolução de 1964, por aquele crime, sofri perseguição e constrangimentos fortíssimos dos órgãos de segurança do Estado por suspeitarem, durante vários anos, ter sido o autor do ato terrorista. Os fatos e os jornais da época comprovam isto. Em vista disso, requeri junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça declaração da condição de anistiado político, circunstância esta bem mais equilibrada com a realidade do que a concedida hoje. Porém, o pedido foi negado. Assim como Vossa Excelência assumiu o governo para acabar com as injustiças que ainda acontecem neste país, rogo que proponha, através de medida provisória, alteração na promulgada lei com os mesmos e iguais direitos que preceitua a Lei 10.559, e que hoje já ampara mais de 3 mil anistiados políticos já beneficiados, uma vez que partes em razão de uma mesma circunstância têm que ser tratadas igualmente. Sendo que a edição desta nova disposição por este meio torna-se necessário para agilizar o novo ordenamento e para que não se prolonguem os debates no Congresso Nacional sobre a questão, uma vez que a reparação já tarda e deve ser feita com a maior celeridade possível. Para exemplificar a viabilidade da medida provisória suplicada, lembro a Vossa Excelência que neste mesmo ano de 2004, o senhor presidente, para amparar pessoas que ficaram fora de outra lei, editou a medida provisória número 176, e já transformada na Lei 10.875, com quase os mesmos e igualíssimos motivos e propósitos que peço hoje. Senhor presidente, são 36 anos, uma vida, em busca de justiça, e só almejo obter reparação indenizatória digna, igual às outras tantas já concedidas. Orlando Lovecchio Filho, Santos, 15 de dezembro de 2004. Sou brasileiro e não desisto nunca.
aquele tal negócio. Pegaram a gente, colocaram, jogaram no vento e deixaram espalhar a coisa. Sabe? Você caiu de paraquedas e entrou de paraquedas, não sabia onde que era o pouso.